É bom que é tudo, filho, que mostra os conhecimentos tudo. Careca de saber mesmo, filho. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Estamos novamente aqui na aula 73, espelhos esféricos. Parabéns, parabéns e parabéns. Como nós estamos cantando parabéns, uma vela de aniversário. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar a vela antes do centro de curvatura, depois no centro de curvatura, entre o C e o F, no foco, C é o centro de curvatura, entre o C e o foco, no foco e entre o vértice e o foco, tá? Vamos ver o que vai acontecer? São essas possibilidades que tem para cair no vestibular. Vamos imaginar, primeiro, a direção de propagação da luz é chamada de raio de luz. Então aqui da vela saem infinitas direções de raio, não é verdade? Mas nós vamos pegar os raios conhecidos. Tem raio que eu conheço a trajetória. Primeiro que esse daqui é o eixo principal, né? Por que é o eixo principal? Porque nós temos eixo secundário também. Você vai ver aqui, eu vou mostrar. Eixo secundário, eixo terciário, eixo quaternário, assim vai. Mas aí é só o secundário que é suficiente, tá? Não precisa ficar com medo, não. Aqui, o raio de luz ele é paralelo ao eixo principal. Esse raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, ele sofre reflexão passando pelo foco. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ó, vai fazer isso aqui. Beleza? Claro que para definirmos uma imagem, nós temos aqui, e só para completar, aqui, esse daqui, obviamente, é o objeto. Esse daqui é o ponto objeto, vamos chamar de ponto objeto A. Certo? É o ponto objeto A, daí que saiu a luz. Esse raio aqui, paralelo ao eixo principal. Deste ponto objeto A, nós temos um outro raio, que é o raio que passa pelo foco e sai paralelo. Ó. Então eu vou desenhar aqui um raio que passa pelo foco e sai paralelo. O que acontece? Esse raio vem aqui, sai paralelo. Haverá um encontro exatamente nesse ponto aqui, ó. Olha só. Então aqui nós temos o ponto imagem. Vamos chamar de A'. Então eu vou até melhorar isso aqui, esse desenho, para você ver. Aqui é o ponto objeto A. Vamos melhorar isso aqui, para ficar mais claro. Nossa, o cara foi apagar a velinha do aniversário, né? Olha o que ele fez. Objeto, aqui é o foguinho da vela, e aqui nós temos o ponto objeto A. Daqui tiramos um raio notável que vem paralelo ao eixo principal e o outro raio notável que vai passar pelo foco. Então esse vem paralelo e passa pelo foco, o outro passa pelo foco e sai paralelo. Aqui nós encontramos, então, acho que eu vou fazer a mesma cor. Viu? Aqui nós encontramos, então, o ponto imagem. Não é? Sabemos, então, que a vela, a imagem da vela ficará assim. E aí, esta imagem, ela é considerada invertida. Então, aqui nós temos o objeto. Aqui é o objeto, esse é o tamanho do objeto. Aqui é a imagem. E esse é o tamanho da imagem. Tá? Nesse caso, a imagem ela é invertida. Então, essa imagem ela tem características, né? Ela é invertida, sempre em relação ao objeto. Ela é real porque ela pode ser projetada. Então a real é porque ela é projetável numa tela, por exemplo.
você projeta essa imagem na parede, olha aqui os raios incidindo. Então isso daqui é ponto imagem real. E no caso aqui, pelo desenho, você viu que a imagem ela é menor do que o objeto, tá? Então essa é a característica da imagem, invertida, real e menor. Agora vamos colocar o objeto no centro de curvatura. Só antes de fazer qualquer coisa, repare aqui, ó. Se nós colocássemos um outro raio notável, que é aquele que do centro de curvatura que vai e volta sobre ele mesmo, olha lá, ele coincide com esse ponto aqui. Se nós pegarmos um raio do vértice aqui, ó, se você fizer isso aqui, pega a mesma medida aqui e aqui, ó, e pega um raio que vem aqui do objeto e passa aqui, ó, passa mais ou menos por aqui, ó. Vamos desenhar bonitinho, uma direção aqui. Ó, esse raio que vem lá do ponto A, vou até melhorar isso aqui, peraí. Vamos tirar isso aqui. Olha lá, o raio que vem do ponto A, ele vem nessa direção, né? Se eu pego essa mesma medida aqui, ó, e prolongo aqui, ó que interessante, vai incidir exatamente aqui, ó. Então eu teria que fazer isso, né? Vai dar uma coisa parecida com essa, tá vendo? Todos os raios, eles convergem no mesmo ponto. Olha lá. Então o raio que veio aqui do ponto objeto, ó, ele incide no vértice, ele sai com a mesma inclinação em relação ao eixo principal. Olha lá, os raios convergem para o mesmo ponto, ponto imagem. Tá? Agora vamos lá, para o objeto no ponto C. Ó, aqui então, turma, agora a vela está no centro de curvatura do espelho. Então, um raio de luz que vem paralelo ao eixo principal vai sofrer a reflexão passando pelo foco. Beleza. O outro raio que você conhece, que é o notável também, ele passa pelo foco e sai paralelo. Para você ter uma ideia, a imagem será do mesmo tamanho e invertida. Vai estar aqui, ó. Então a imagem, esse é o ponto imagem à linha. A imagem ela vai ficar assim, ó. Claro que deu um pequeno desviozinho aqui, mas é isso. A imagem, na verdade, ela é invertida. Qual é a característica da imagem? Então, este é o objeto e esta é a imagem. Qual é a característica da imagem? Ela é invertida. Ela é real, porque os raios incidentes são... Aqui você está vendo que ela pode ser projetada. Então, ela é uma imagem real. Ó, veja bem, turma, o que você pode memorizar? O espelho é um sistema óptico. O sistema óptico, ele... Se tiver um único sistema óptico, que é um único espelho côncavo, se a imagem for invertida, ela vai ser real, tá? Então você pode até memorizar isso, não tem problema nenhum, você não vai se atrapalhar, não vai errar nada. Cuidado que se tiver um espelho, depois uma lente, outras coisas, aí a coisa muda. Mas aqui não, nesse sistema simples, se a imagem for invertida, ela é real. E aqui ela tem o mesmo tamanho. E na física, coloca-se que a imagem é igual, ou melhor, mesmo tamanho do objeto. Não vamos pôr igual? Porque ela está invertida, né? Vamos colocar. Se colocar igual também não é tão grave assim, mas vamos colocar aqui mesmo tamanho. Tá? Mesmo tamanho. Mesmo tamanho do objeto.
Agora vamos colocar a vela entre o C e o F. Entre o C e o F. Turma, agora o objeto está entre o centro de curvatura e o ponto focal. Vamos lá, novamente. Um raio notável que sai paralelo ao eixo principal. Sofre reflexão. Sofrerá reflexão passando pelo foco. Tá? Aqui. Vamos prolongar um pouco mais. Todo raio que passa pelos... Olha só, eu vou ter que estender aqui, que agora nós precisamos, para facilitar o meu trabalho, o nosso trabalho, dá uma olhadinha aqui, ó. Um raio facilitador é esse daqui, ó. Porque como esse daqui é o centro de curvatura, lembra que nós falamos? Todo raio que passa pelo centro, ó, ele passa pelo centro, vai lá até o espelho e volta sobre ele mesmo. Ó. Olha lá, o espelho esférico continua, né, lá em cima na lousa, lá continua lá em cima. Então o raio de luz ele vai e volta sobre ele mesmo. Aí ele vai incidir aqui, ó. Olha só. Então nós sabemos por aqui que nós teremos aqui um ponto imagem, ó. O ponto imagem, a linha vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Continuando aqui o eixo principal, ó, já estamos vendo, já dá para perceber que a imagem é ampliada, né? Tá vendo? Aqui a imagem é ampliada. Qual a característica dessa imagem? Eu vou até melhorar esse raio aqui. Tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Lá, ficou mais retinho, né? Aí, o que acontece então? Esta imagem e outra, o tamanho da imagem, né, turminha? Pode ser medido em centímetros, em metros. O tamanho da imagem, então a imagem ela é invertida. Um único sistema óptico, então eu já sei que ela é real. Real é projetável, a imagem da tela do cinema, por exemplo. E ela é maior do que o objeto. Ela é maior do que o objeto, tá? Então isso é... Agora vamos colocar o objeto no ponto focal. Vamos ver o que vai acontecer? Turma, então, agora com o objeto no foco, o que vai acontecer? Vamos uma experiência. Você pega uma colher, que não é o espelho de Gauss, mas dá para ter uma noção. Você pega uma colher com a parte côncava e vai aproximando do seu rosto. Na hora que você estiver no ponto focal, a imagem some. Ou melhor, se a imagem sumiu é porque você está no ponto focal da colher. Claro que uma parte da imagem aparece, uma parte não, porque ele não é a colher, você sabe, né? Óbvio, não é um espelho esférico, né? Para falar a verdade. Mas dá para a gente ter uma boa noção do que acontece. Então, o raio que vem paralelo ao eixo principal, ele está aqui. Aí, ele faz isso aqui. Ficou meio torto. Ó, o raio que vem paralelo passa pelo foco. E o raio que passa pelo centro de curvatura vai e volta sobre ele mesmo, né? Se você for pensar por aqui, ó, como essas duas distâncias são idênticas, essa medida é congruente a essa, dá para entender que esses dois raios saem paralelos entre si. Aí. Apagar aqui. Esses raios saem paralelos entre si, ó. Então, essa imagem forma-se no infinito. Cuidado, turma. Se o examinador falar para você se tem imagens, fala que tem. Forma-se no infinito. Portanto, essa imagem é chamada de imagem imprópria. Ela é imprópria para a visão nítida. Ou para a visão distinta, mas ela existe, tá? Ela forma-se no infinito, sim.
Mas aí a única característica que tem essa imagem é essa, imprópria. Agora vamos colocar o objeto entre o foco e o vértice. Turma, agora o objeto entre o foco e o vértice. Mais uma vez, o ponto objeto A, topo da vela. Aqui o raio vem paralelo, sofre reflexão, passando pelo foco. O outro raio passando pelo centro de curvatura, vai até o espelho, vai e volta sobre ele mesmo. Olha lá. Vai e volta sobre ele mesmo. O que acontece? Vamos prolongar agora aqui, ó. Vamos prolongar agora aqui, porque a imagem formar-se-á atrás do espelho. Esta imagem é imagem virtual. Então essa imagem é imagem virtual. Deixa eu melhorar aqui o desenho da vela. O ponto imagem cai aqui, ó. Ponto imagem a linha. Então nós temos aqui a luz da vela, a luz, e aqui o corpo da vela. Olha só. Então, qual é a característica desta imagem? Ó, característica desta imagem. Como ela forma-se atrás do espelho, ela é... Aqui ela é, você está vendo, ela é direita. Virtual. E maior. Tá? Por que ela é virtual? Porque este é o ponto objeto e esse é o vértice do pincel luminoso, desse pincel de luz. E esse vértice cai atrás do espelho, né? Ou melhor, a imagem virtual, ela cai atrás do espelho, tá? E essa imagem não é possível projetar. Não tem como projetar porque o raio de luz volta para esse lado esquerdo aqui. Não dá para projetar essa imagem, tá bom? Turma, e esse espelho é aquele espelho que usa-se no cabeleireiro, que a mulher usa para aumentar a imagem, né? Ela tem a imagem ampliada, ela consegue enxergar melhor os defeitos, vai. Então, no cabeleireiro utiliza-se muito esse tipo de espelho e a distância focal em torno de 1 metro, por aí, né? A distância focal do espelho côncavo lá usado no cabeleireiro, tá bom? Agora vamos para o espelho convexo. Mais tarde, na sala de justiça... Olha, turma, aqui o espelho convexo, esse é o vértice do espelho. Lembre-se, o espelho convexo agora é essa parte aqui, ó, tá? Esse é o espelho convexo, tá? Olha lá. Essa parte aqui. Então o centro de curvatura, olha lá, tá para cá, né, ó. Certo? Então aqui é o centro de curvatura. Vamos colocar aqui a distância focal, aproximadamente 20 centímetros aqui. Então essa é a distância focal. E aqui é o centro de curvatura do espelho. Tá? Quando estivermos em equação de Gauss, você vai ver que a distância focal vai ser negativa. A distância focal do espelho côncavo será positiva e a distância focal do espelho convexo negativa. A gente vai ver isso mais para frente. O objeto será colocado aqui, ó, em frente ao espelho esférico, tá? Que é, mais uma vez, a vela aqui de novo. Muito bem. O que acontece? Todo raio que vem paralelo, vamos diminuir essa, colocar ela aqui embaixo, um pouquinho para cá, acesa assim. Aqui vamos colocar o ponto objeto A. Então todo raio que vem paralelo ao eixo principal,
ele sofre a reflexão passando pelo foco. Só que o espelho, essa é a parte espelhada. Olha a franja aqui. A franja é onde não está espelhado. Do lado esquerdo é o espelho. Então o raio ele sai na direção do foco. Ó. Ele sai para lá. Então aqui é tracejado. Tá? E o raio sai para cá. Ó. Olha lá. O outro raio de luz, que ele vem na direção do foco, ele sai paralelo, né? Então, ele vem na direção do foco, então sai paralelo. Então, vamos devagar. Ó. Na direção do foco está aqui, né? Tá vendo? Olha lá. Então, de novo, esse raio paralelo sai pelo foco. E esse raio que vem pelo foco sai paralelo, tá? Ó, os dois raios emergentes são esses daqui, né? Ó. Esses são os raios emergentes, tá vendo? Qual é o vértice do pincel emergente? Tá aqui, ó. Então, esse é o ponto imagem, a linha. E a imagem aqui, você percebe que ela é menor, ela é reduzida. Então, nós temos a imagem virtual, só que ela é reduzida. É o espelho utilizado em saídas de estacionamentos. Então, aqui você tem. A imagem é virtual porque ela forma-se atrás do espelho, né? O vértice do pincel é emergente e esse vértice está atrás do espelho. Ela é direita, e o tamanho é o quê? Menor do que o objeto, que a gente está sempre comparando com o objeto. No caso do espelho convexo, é o único tipo de imagem que se forma. E sempre, ó, uma pergunta também que tem caído muito, a imagem forma-se entre o vértice e o foco, tá? Então, a imagem virtual do espelho convexo forma-se sempre entre o vértice e o foco.